relação com o Gabigol. Por quê? Sério? Sério, eu tenho uma ótima relação com o Gabigol. Inclusive, o assessor de imprensa dele. Chega a ser parça do Gabigol? Não, imagina. Nem tanto. Mas foi curioso que teve uma vez, olha, em 2018, quando eu me mudei para o Rio, você vai lembrar disso? O Vasco tomou de 3-0 do Santos no Maracanã. Eu fui 3 nesse gols jogo. do Gabigol. Eu tava nesse jogo. Você estava nesse jogo? Tava. E no dia seguinte, o Gabigol estava aqui no Rio, antes de ir para o Flamengo, e ele estava aqui num shopping grande aqui perto. E eu tô andando, eu tomo um pescotapa assim, plá! Eu falei, ué, caceta, que porra. Era o Gabigol. Eu falei, seu vagabundo, você tá de sacanagem. Mas de onde é que surgiu essa Você amizade? mete 3-0 no meu time e me dá um pescotapa desse jeito? Porra! Mas de onde é que surgiu essa amizade com o Gabigol? Por quê? Porque o Gabigol era um fenômeno na base do Santos, né? Uhum. E aí, assim, na época do Neymar e tal, que estavam surgindo o Neymar comandou, digamos assim, a pauta esportiva, sobretudo esportiva paulista, durante um bom tempo, né? Todas as matérias do Esporte Fantástico, durante o sábado, tinha uma matéria de Neymar. Era o cabelo do Neymar, era a dancinha do Neymar, era o gol do Neymar, alguma merda de Neymar tinha que falar. E aí o Neymar foi embora pro Barcelona. É tipo hoje na internet tem alguns nomes, né? Que é o que dá like, é o que dá o clique. Exatamente. Tinha que ter o Neymar. Eu me lembro que olha só, aí vamos voltar. O Gustavão, que é esse cara que eu te falei que gostava do meu trabalho, que é casado com a Ana Cris Freitas, da ESPN, o Gustavão virava pra mim e falava assim, Rafa, tem que ter sempre um bichinho, tem que ter sempre uma violência, tem que ter sempre alguma coisa pro programa da audiência. Aí tinha que ter um bichinho, sério, um pet, um bichinho. Tinha que ter alguma coisa de alguma polêmica, uma porrada, uma barata. Tinha que ter alguma coisa para o programa da audiência. E era o Neymar. O Neymar era o assunto do momento. Aquela época lá, 2010, 2011, pô, o Neymar fazia chover no futebol brasileiro, né? Já fiz 2, 3 entrevistas com o Neymar naquela época, né? E aí o Neymar foi embora. E aí, o que acabou? Agora, quem é o próximo Neymar? Era o Gabigol. Acabou o teu clique. Acabou o meu clique, né? Então, assim, a audiência, o que buscava? Buscava um novo Neymar. Eu me lembro que eu fui fazer uma matéria, cara, era eu, o Neilton, lembra do Neilton? Jogou no Botafogo. Botafogo. Gustavo Henrique, Alan Patrick. Gustavo Henrique, zagueiro? Jogou no Flamengo aqui. O Rafael Cabral, goleiro. Tá Gabigol e tinha mais um lateral, que eu agora não lembro. Nós fomos pro shopping. Os moleques tinham 17, 16 anos, cara. Era a nova geração após Neymar. A gente foi dar um passeio no shopping, tal. Tava lá o Gabigol. E o Gabigol sempre foi um cara famoso por ter feito muito gol na base do Santos. Ele era um monstro. Tanto que virou o Gabigol, né? E aí, o que aconteceu? Nós fizemos uma matéria, que o Santos tinha um time de futebol americano. Você acredita nisso? Acredito. Pois é. Nós fomos fazer uma matéria onde o Gabigol era o quê? Era o kicker do futebol americano do Santos. Que pauta maravilhosa. Maravilhosa. Rapaz, a gente fazia de tudo, meu amigo. E botamos o Gabigol com 15, 16, 17 anos para virar kicker do futebol americano do Santos. E a gente ficou muito próximo, que a gente falava, cara, aí começamos a resenhar, falamos muito, conversamos muito, a gente manteve uma certa relação depois. Fiquei muito próximo também do assessor de imprensa dele, enfim, que depois virou assessor de imprensa do Santos. Enfim, a gente ficou muito próximo e continuamos a manter uma boa relação, uma certa relação. Depois que eu vim aqui pro Rio, aconteceu esse episódio onde eu tomei um pescotapa do Gabigol em pleno shopping aqui no Rio de Janeiro, depois dele ter metido 3-0 no Vasco jogando pelo Santos. Cara, e vendo o Gabigol hoje, assim, você esperava que quando você conheceu o Gabigol aí com 15, 16 anos, você esperava que o Gabigol fosse ser o que é o Gabigol hoje? Ou o Gabi, já que ele tirou o sufixo gol? Não, eu esperava que ele fosse muito mais. Mais? Mais. O Gabigol é um fenômeno, aspas, nacional. Mas quando ele surge, ele é considerado um fenômeno com potencial para ser mundialmente reverenciado. E ele tinha números para isso, tinha talento para isso. Ele vai para a Inter, entra lá em conflito com o Roberto Mantini, e eu lembro na época que eu narrava os jogos do campeonato italiano, né, onde o Gabigol não entrava. Eu lembro que eu fui fazer um jogo preparatório da Inter, e o Gabigol estava no banco, não quis entrar, reclamou com o Mantini, e eu falei, o cara encerrou a carreira aqui no futebol italiano. Porque o futebol italiano é um futebol muito tático, muito organizado desse ponto, não admite essas intolerâncias de indisciplina. Então, tinha muita rusga, muita dificuldade. Eu lembro que eu trabalhava com o Zé Elias, né? Super jogador e comentarista também da ESPN, e
e que trabalhou na Inter, né? E ele falava, cara, isso vai ser fatal, porque a torcida não aceita, a torcida não atura esse tipo de atitude, entendeu? Uma coisa que, por exemplo, abreviou também a carreira do Adriano na Inter, né? Porque eles têm uma cultura de você ter uma organização tática, uma disciplina, algo muito mais organizado e disciplinado. E aquilo no Gabigol não serviu, ele não se encaixou ali. Ele bate e volta, entende? Mas ele tinha talento para ser muito maior. Ele talvez não tenha amadurecido no tempo correto, onde o talento dele já estava muito alto, mas a cabeça não está muito alta, né? Então, essa junção às vezes acontece. O Neymar, ele foi o jogador brasileiro que mais conseguiu juntar as duas coisas. Ele tinha uma maturidade técnica muito grande e uma boa cabeça esportiva. Não estou dizendo nem um lado pessoal, mas uma cabeça esportiva, onde, por exemplo, ele era disciplinado, tecnicamente disciplinado, se aplicava nos treinos, ele conseguiu organizar a rotina dele ali dentro da organização programada pela direção técnica. Então, o Gabigol não tinha isso. Ele era um garoto imaturo naquele momento, sobre esse ponto de vista, né? Então, eu acho que ele poderia ter sido muito mais. Tecnicamente, ele vai muito bem. O Gabigol, por exemplo, ele, durante a Copa do Mundo, antes da Copa do Mundo, ele é convocado pelo Dunga. Depois ele sai e entra o Gabriel Jesus e vai para a Copa do Mundo de 2018. Por quê? Então, assim, ele era para ter alcançado coisas maiores no futebol brasileiro. E não dá para negar o sucesso e o talento que ele conseguiu desenvolver aqui no Flamengo. Mas, do ponto de vista esportivo, futebolístico, ele poderia ter alcançado coisas muito maiores. E ele tinha potencial para isso. Fato. Você acha que o Gabigol vai passar o Zico algum dia? Talvez em números... Na idolatria? Não. Talvez em números, não. Na idolatria, acho que depende muito de como as coisas se organizarem daqui para frente, né? Porque ao contrário daquela época, onde o Zico era o grande cara e foi para fora e voltou, hoje em dia a gente tem um desgaste natural dos grandes ídolos, né? Isso já vem ali mais ou menos da década de 90, início dos anos 2000, onde o futebol brasileiro ele deixou de ser o grande referencial que a gente tem, né? Hoje em dia, para um grande jogador fazer sucesso, ele tem que brilhar no Real Madrid, ele tem que brilhar no Barcelona, ele tem que brilhar na Champions League. Não adianta ele ser o principal artilheiro do Brasil, não adianta. Eu acho que o Gabigol perdeu esse bonde da história, né? Então, por isso que eu acho que ele não vai conseguir ter esse nível e esse ápice de ser o grande ídolo do Flamengo. O Zico tem uma coisa meio que mítica, né? O rubro-negro comemora o dia 3 de março como Natal, porque foi o dia que o Zico nasceu. Não vai chegar nisso. Mas eu acho que ele, por exemplo, tem uma capacidade técnica de ultrapassar o Nunes, de ultrapassar grandes nomes do Flamengo, sei lá. O Dida, por exemplo, que foi um ídolo do passado, do ponto de vista de conquistas e do ponto de vista carismático e idolatria. Porque ele é um cara carismático, ele é um cara gente boa, ele é um cara bacana, ele é marrento, ele é um cara... Mas ele é um cara legal, com um bom coração, ele é humilde, por incrível que pareça. No íntimo, no contato próximo, ele é um cara legal, ele é um cara bacana. Tanto que ele me deu um pescotapa em pleno shopping. Por quê? Ele poderia virar e falar assim, o Rafa, pois é, gravei com ele algumas vezes. Ele foi lá, fez questão de bater um papo comigo, conversar, e eu sacanei ele, falei assim, porra, esculachar o Vasco 3-0, pá, era pra ter tido 5. Zoando, entendeu? Mas assim, ele é esse garoto bacana, sentamos lá, comemos uma pizza, foi legal. Então assim... Todo mundo te conhece ele, diz que ele é maneiraço. Ele é legal, ele é um cara bacana, ele é um cara humilde, ele é um cara afável. Mas ele criou uma casca, porque a pressão sobre ele desde muito tempo atrás, é isso que eu te falo. Ele, desde a base do Santos, ele é um fenômeno de fazer gols e de ser considerado um potencial ídolo, um potencial talento. E aquela pressão em cima dele gera um certo distanciamento, sabe? Que cria uma capa protetora em cima dele. Isso talvez seja prejudicial em relação à imagem e que talvez seja também uma culpa dele de não ter amadurecido isso nos termos de comunicação, né? Para se comunicar melhor em relação ao público. Mas ele é um cara carismático, isso não dá pra negar. E ele é um cara no trato próximo muito bacana, muito legal. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, @ForaDoJogoCast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí.